Olá, tudo bem? Estamos começando agora uma série de vídeos sobre polinômios para os alunos que estão cursando a terceira série do ensino médio, o terceiro ano do ensino médio. Já existe aqui no nosso canal de vídeos uma série sobre esse assunto, porém essa série ela foi toda elaborada pensando nos alunos que estão no ensino fundamental, lá no 8º ano, antiga 7ª série. Se você está no ensino fundamental estudando polinômios, assista a outra série de vídeos. E se você está na terceira série do ensino médio, você vai perceber que esse assunto ele volta a ser estudado, porém ele é tratado de maneira mais aprofundada. E é o que a gente pretende fazer aqui ao longo dessa série de vídeos que vamos divulgar a partir de agora. Então, aqui nós vamos estudar as ideias iniciais a respeito de polinômios. Nós temos aqui uma expressão algébrica, ela é uma expressão algébrica genérica. Então, eu tenho aqui P de x é igual a nx elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1. Isso nos dá a ideia aí de infinitos termos, até que se chega no termo a1x mais a0. É óbvio que os polinômios eles não aparecem no nosso dia a dia dessa forma. Mas é importante a gente entender o que essa expressão bem genérica aqui significa, para que quando a gente for estudar os exemplos com números, os exemplos mais comuns, a gente vai entender claramente. Olha só. A n menos 1, A1, enfim, todos esses A índices n alguma coisa que estão multiplicando x, são o que a gente chama aí de coeficientes do polinômio. Então, nós temos aí, nesse primeiro termo, o coeficiente AN, no segundo termo, o coeficiente AN menos 1, nesse termo aqui, o coeficiente A1, e nesse termo aqui, o coeficiente A0. Os coeficientes de um polinômio são números, podem ser números reais, os números reais aí entram os números irracionais, os números racionais, números inteiros, números naturais, mas também podem inclusive ser números complexos. Enfim, os coeficientes são números, ok? Cada expressão que forma essa soma, por exemplo, a nx elevado a n, depois a nx elevado a n menos 1, uma série de outras pequenas expressões aí somadas, depois A1x, depois A0. Isso são o que a gente chama de termos do polinômio. Então, esse polinômio ele tem aí n termos. Nós vamos ver depois polinômios com uma quantidade finita de termos. É o que aparece mais comumente aí nos exemplos que a gente estuda na escola. X é a variável do polinômio. X aí seria a letra, né, do nosso polinômio. Você pode dizer, mas tem o AN. É porque isso é um polinômio genérico. Essas letras A que estão aparecendo, como a gente já viu, estão representando números. Mas x é, portanto, a variável desse polinômio. A0, que é esse último que aparece aqui no final, é chamado de termo independente. A gente pode estabelecer um paralelo com as funções. Termo independente, para ficar bem simples de entender, é aquele número que não está acompanhado de nenhuma variável. Ele está sozinho. Então, não tem nenhuma variável acompanhando ele ali. N é um número natural. Então, isso já dá uma dica para a gente que os expoentes das variáveis num polinômio sempre tem que ser números naturais. Ou seja, eu não posso ter expoente fracionário, expoente com número inteiro, expoente com número decimal. Só pode ser número natural. Quando eu disse que não pode ser número inteiro, não pode ser número inteiro negativo. Ou seja, só pode ser de 0 em diante e valores inteiros, ok? E n é o grau do polinômio se n for o maior expoente. Normalmente, os polinômios eles já são escritos em ordem decrescente das potências. Então, para a gente olhar qual é o grau de um polinômio, basta a gente olhar para o maior expoente que aparece na variável. Se n, nesse caso, for o maior expoente, então n é o grau do polinômio.
E a n é o coeficiente dominante. O coeficiente dominante seria aquele coeficiente que está acompanhando a variável x que tem o maior expoente. Agora a gente vai ver isso em exemplos mais comuns. Aqui nós temos o polinômio f de x é igual a 5x elevado a 4, menos 3x elevado a 2, mais x mais 2. Muito bem. É um polinômio de 4 termos. A gente pode dizer que os coeficientes são os números que estão multiplicando aí as variáveis, né? Ou então os números que estão sozinhos. Então, os coeficientes aqui seriam 5, menos 3. X é a mesma coisa que 1x, então o coeficiente aqui seria 1. E nós temos o coeficiente 2 também. Qual é a variável? Como já dissemos, a variável é x. O grau, a gente vai olhar para a variável que possui maior expoente. Então, aqui eu tenho x elevado a 4, portanto, esse polinômio é do quarto grau, ou eu também posso dizer que é um polinômio de grau 4. Qual é o termo independente? O termo independente é aquele termo que aparece sem variável. No caso, é o 2. E o coeficiente dominante é o número que acompanha a variável de maior expoente. Então, o coeficiente dominante é o 5, porque está aqui x elevado a 4, x elevado ao maior expoente, no caso desse polinômio. Então, 5 é o coeficiente dominante nesse polinômio. Vamos ver um outro exemplo agora. Eu tenho aqui g de y. Essa expressão g de y é igual a raiz de 3y elevado a 5, mais 9y elevado a 3, menos 3y elevado a menos 2. Primeira coisa que a gente deve se perguntar é se isso aqui é um polinômio. Note que raiz de 3 é um número que a gente chama de irracional, porém ele é um coeficiente. Coeficiente, sendo número, não tem problema nenhum. Agora eu tenho um pequeno problema, que é no expoente aqui, ó, y elevado a menos 2. Os expoentes das variáveis nos polinômios não podem ser números negativos, não podem ser números fracionários, só podem ser números naturais. Portanto, se a gente se perguntar, isso é um polinômio? Não, não é um polinômio, porque aqui eu tenho um expoente negativo na variável. Então, é uma expressão, pode ser uma função, inclusive, expressão algébrica que representa uma função, mas não seria aí um polinômio porque eu tenho um expoente negativo na variável. E aqui um caso muito simples, mas que gera dúvida. P de t igual a 7. Isso é um polinômio, eu vou explicar para vocês por quê. Os coeficientes, vamos ver, o único número que aparece aqui é 7, então o coeficiente é 7. Qual é a variável? Aí aqui a gente esbarra um pouquinho porque não aparece nenhuma variável acompanhando o 7. Mas olha aqui do lado. 7 é como se fosse 7 vezes t elevado a 0. T elevado a 0 é igual a 1, 7 vezes 1, 7. Então, forçando um pouco a barra aqui para garantir que isso é um polinômio, para facilitar o entendimento, na verdade, a gente pode dizer sim que esse é um polinômio na variável t. Até aparece aqui, inclusive, né? P de t. Então, é um polinômio na variável t. Mas aqui a gente entende que a variável está, como que se diz, escondida ali, porque é como se fosse 7t elevado a 0. Qual é o grau? Aí a gente volta aqui para o lado. Eu tenho 7t elevado a 0. O expoente da variável, no caso, é 0. Então, qual é o grau desse polinômio? Esse é um polinômio de grau 0, porque é o maior expoente que existe. 0 é um número natural? Sim, 0 é um número natural. Então, a gente pode dizer que é um polinômio de grau 0. Qual é o termo independente? É o único termo que aparece, é o 7. Se a gente olhar na expressão original aqui. E o coeficiente dominante também vai ser o próprio 7, porque é o único coeficiente que aparece nesse polinômio. Vamos fazer um exercício aí para entender essa ideia de... Aí aprofundar um pouquinho mais essa ideia de grau de polinômio. Calcule o valor de m para que esse polinômio aí, ó, p de x é igual a m2 menos 1, x ao cubo mais
m mais 1, x ao quadrado menos x mais 4, seja, primeiro, do terceiro grau, do segundo grau, do primeiro grau. Então, a gente vai ter que analisar o que vai acontecer aí com o valor de m para que esse polinômio seja, primeiro, do terceiro grau, depois vamos analisar as condições para que ele seja do segundo grau, depois vamos analisar as condições para que ele seja do primeiro grau. Primeiramente, vamos ver a condição para ele ser do terceiro grau. Para que ele seja um polinômio do terceiro grau, o coeficiente do termo de expoente 3 não pode ser zero. Em outras palavras, m ao quadrado menos 1, que é o coeficiente desse termo aqui, tem que ser diferente de zero. Isso porque, se for igual a zero, esse termo de grau 3 vai sumir, o nosso polinômio vai ser um polinômio de grau 2. Mas eu quero garantir que ele seja um polinômio do terceiro grau. Você pode perguntar, mas e o coeficiente desse aqui, do x ao quadrado, pode ser zero? Pode. Por quê? Para o polinômio ser do terceiro grau, ele precisa ter um termo de terceiro grau. Precisa aparecer lá um x elevado a 3, no caso desse polinômio, que é um p de x aqui. Certo? Resolvendo isso aqui, como a gente está acostumado, passando do menos 1 para o outro lado, a gente vai ter que m ao quadrado diferente de 1. E tirando a raiz quadrada dos dois lados, m tem que ser diferente de mais e de menos 1. Vamos analisar por quê. Se eu coloco 1 no lugar de m, eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1, 1 menos 1, 0. 0 coeficiente, 0 termo também. E se m for menos 1, eu também, colocando menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0 também zerou. Então, a condição para que esse polinômio seja do terceiro grau, m pode assumir qualquer valor, desde que não seja 1 e nem menos 1. Agora vamos ver as condições para que ele seja do segundo grau. Para ele ser do segundo grau, eu não posso simplesmente dizer que o coeficiente de x ao quadrado tem que ser diferente de zero. Isso não é suficiente. Eu tenho que garantir também que esse coeficiente do termo de grau 3 seja zero. Porque se ele não for igual a zero, o meu polinômio não vai ser do segundo grau, vai ser do terceiro. Então, eu tenho duas condições e eu vou ter que, vamos dizer, amarrar essas duas condições aí para chegar à resposta final. Então, primeiramente, m ao quadrado menos 1, que é o coeficiente de x ao cubo, tem que ser igual a zero. Ao mesmo tempo, o coeficiente de x ao quadrado, que é m mais 1, tem que ser diferente de zero. Vamos ver o que a gente vai chegar aí. Resolvendo isso aqui, eu tenho que m ao quadrado é igual a 1, passando menos 1 para o segundo membro. Tirando a raiz quadrada, eu chego que m tem que ser igual a mais ou menos 1. Agora, resolvendo do lado de cá. Passando 1 para o segundo membro, eu tenho que m é diferente de menos 1. Entretanto, como eu disse, essas duas condições elas precisam acontecer ao mesmo tempo. Eu preciso ter m igual a mais ou menos 1 e preciso ter m diferente de menos 1. A gente chega numa contradição, num aspecto aqui, que é o seguinte. Eu tenho que m tem que ser igual a menos 1, por exemplo. E aqui eu tenho que m tem que ser diferente de menos 1. Na matemática, isso não tem condições de acontecer. Então, m ser diferente de menos 1 e m ser igual a menos 1 é algo que fica impossível. Então, o que sobra para a gente é que o m vai ser igual a mais 1. Portanto, para que esse polinômio seja do segundo grau, o valor de m tem que ser igual a 1, após a análise dessas duas condições que têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. E, finalmente, vamos analisar as condições para que esse polinômio seja do primeiro grau. Observe que para ele ser do primeiro grau, eu tenho que zerar esse termo x ao quadrado e tenho que zerar o termo x ao cubo. Então, os dois coeficientes, m ao quadrado menos 1 e m mais 1, eles precisam ser iguais a zero. Vamos ver quando que isso acontece. Resolvendo aqui, passando menos 1 para o segundo membro, eu tenho m ao quadrado igual a 1. Tirando a raiz quadrada, m igual a
mais ou menos 1. E aqui, passando 1 para o segundo membro, eu tenho que m igual a menos 1. Como as duas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, vamos ver se a gente pega alguma contradição e vê o que sobra. Aqui eu tenho que m é igual a mais ou menos 1 e aqui eu tenho que m é igual a menos 1. Mas pensem comigo. M igual a mais 1 e m igual a menos 1 não pode acontecer ao mesmo tempo. M não tem condições, um número não tem condições de ser igual a dois valores. Então, m igual a mais 1 e m igual a menos 1 não tem como acontecer ao mesmo tempo. O que sobra, então, para a gente é m ser igual a menos 1. Portanto, essa é a condição para que esse polinômio seja um polinômio do primeiro grau. Muito bem. Muito obrigado, então, por você assistir esse vídeo. Eu recomendo que você, se ficou alguma dúvida, principalmente nesse último exercício, que você volte, reveja essa parte, porque entender como que funciona, como que o grau de um polinômio é representado, o que isso significa na construção de toda essa teoria dos polinômios, é muito importante. Existem muitos exercícios nos livros que falam sobre isso, então é importante que você tenha isso bem claro para que você possa ir progredir nos seus estudos. Se você clicar em qualquer região da tela, você irá se inscrever em nosso canal de vídeos e assim receberá todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo, você pode me encontrar lá. E aqui embaixo o endereço do nosso site, auladoguto.com.br. Um grande abraço para você e até a próxima videoaula.